Você já se perguntou como o orçamento da União é usado para manter, equipar e integrar o território brasileiro para o bem-estar de todos nós? Na aula de hoje, vamos explorar a geografia política do orçamento secreto, um dos maiores escândalos recentes da política nacional. Vamos relembrar as funções dos três poderes da República, entender as prerrogativas da União para planejar obras estruturantes e integrar o país, comparar o papel e ação dos senadores e deputados federais no território nacional, além de explicar o que são emendas parlamentares. Além disso, discutir o nascimento e o crescimento do orçamento secreto, que pulverizou investimentos no território nacional em milhares de obras locais, mas, por outro lado, enfraqueceu a capacidade da Federação da União do governo federal de realizar grandes projetos de integração estruturantes no território nacional. E também mostrar por que o governo federal ficou refém do Congresso Nacional e como isso mudou a correlação das forças políticas. E, por fim, analisar as medidas do STF e do governo federal para conter os abusos e resgatar a mínima transparência. Olá, meu nome é Prof. Eligel, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Geografia em Tudo. Hoje nós vamos fazer uma aula de ensaio. Utilizar a geografia política, que é um ramo da geografia, para analisar o orçamento secreto. A geografia política, ela lida com as ações políticas que se materializam dentro do território. E território é um conceito fundamental da geografia política, pois território, no primeiro momento, é aquela porção da terra ou do espaço delimitado por poder, ou seja, um país. Coloque na cabeça um país. E dentro de um país, nós temos esses jogos políticos. Um desses jogos políticos onde se dá isso é o orçamento. E esse orçamento tem que pagar todas as nossas coisas do dia a dia das empresas públicas que servem a população, ou para pagar o funcionarismo público, assim por diante. E o orçamento, ele é feito no primeiro momento pelo Poder Executivo e daí tem que passar pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai avaliar se aquele orçamento proposto pela União ele vai ser eficiente para o próximo ano. Aí que é o grande problema. E daí o Congresso pode fazer emendas dentro desse orçamento. Antigamente as emendas eram pagas se o governo federal quisesse, mas agora essas emendas dentro do orçamento, da Lei Orçamentária Anual, a LOA, ela é impositiva desde 2015. Mas vamos lá, primeiro vamos tratar um pouquinho sobre, relembrar com vocês sobre os poderes da República. Lembra que os poderes da República são três poderes: o poder executivo, daí tem o nível federal, estadual e as prefeituras. Então, o governo federal, que fica lá em Brasília, o governo estadual nos vários estados do país e nos municípios, que é o governo municipal. Então, são três níveis do poder executivo. Ele tem uma grande função de governar, administrar e implementar políticas públicas. Gente, e dos três poderes, esse é o maior. Esse é o que está mais capilarizado no território nacional. Nos municípios, zona rural e zona urbana, nos estados e em toda a União, em toda a federação. E daí nós temos o poder legislativo, que tem também três escalas. A nacional, que é o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais e o Senado. O poder estadual, que são as assembleias legislativas, com os deputados estaduais. E também as câmaras municipais, com os vereadores. Qual que é a grande função do poder legislativo? Elaborar leis e aprovar o orçamento com forte vínculo territorial. Além disso, gente, fiscalizar o poder executivo, tá bom? Outro poder é o poder judiciário. Aí só tem duas escalas, a escala nacional, federal, e a escala estadual, tudo bem? Na escala federal, nós temos o STF, o STJ, a Justiça Federal do Trabalho, né? E assim por diante. E no poder judiciário estadual, nós temos os tribunais de justiça e as varas estaduais, especialmente com o poder da sociedade civil, aí, algumas demandas judiciais da sociedade civil. Garantir a grande função do poder judiciário é garantir a aplicação da lei feita pelos
pelos deputados e senadores do Congresso Nacional, e também fazer uma coesão jurídica do território. Imagina se você tivesse uma lei, cada estado fizesse sua lei. Não. A lei é o seguinte, gente, tem a lei, a Constituição Federal, e daí a Constituição Estadual tem que estar encaixada na Constituição Federal, e a Constituição Municipal, a normativa municipal, dentro da encaixada na Constituição do Estado. Então, nada pode sair, ficar aí com um fio desencapado ou um fio solto. É isso que daí o STF vai olhar, fala assim, isso daí é inconstitucional, né? Então, por isso que o Poder Judiciário dá uma coesão legal para todo o território. Então, dentro do território brasileiro, nós temos a Constituição Federal de 1988. Então, ele dá essa coesão. Tudo bem? Então, de novo, né, no conceito geográfico, quando a gente olha para os poderes, o executivo, ele que faz a administração do território. Né? Ele que é o grande administrador do território. Já o Poder Legislativo, ele faz a mediação política, fiscalização, criação de leis e distribuição de recursos. Mas o Poder Legislativo é interessante que ele tem uma ligação territorial com as suas bases locais e regionais. Tudo bem? Então, o poder executivo, ele olha nessas escalas federal, estadual e municipal, tem uma ligação territorial, mas ele olha mais o coletivo. Já o poder legislativo, esse sim, ele tem uma ligação com as bases locais diretamente para o poder. Então, existem algumas especificidades territoriais importantes para a gente definir. E o judiciário faz essa coesão normativa, como nós falamos, evitando uma fragmentação territorial e analisando todos esses conflitos. Quais são as prerrogativas da União, do governo federal no território nacional? Né? A primeira coisa, né? A administração. Conduzir a política nacional em todas as áreas, econômica, social, ambiental, externa e de segurança. Planejar e executar grandes obras estruturantes de interesse nacional. Assiste uma aula da transposição do Rio São Francisco. Isso daí é puro governo federal, ou o governo ou a União, que vai tratar desse assunto, porque ela consegue ser uma entidade supraestadual. Então ela pode fazer essa articulação e não privilegiar um estado em detrimento do outro. Ela consegue ver uma coisa de cima para baixo. Administrar o orçamento da União, garantindo recursos para políticas públicas. E existem algumas prerrogativas constitucionais no território, que é defesa nacional, segurança das fronteiras, relações exteriores e tratados internacionais. Assiste uma aulinha sobre os traidores da pátria e sobre soberania. Quer dizer, foi um deputado que virou agora, que é um deputado por São Paulo, ele virou um deputado federal americano, porque depois ele quis ser antipatriota e fazer com que pressionar o governo americano para ter leis contra a economia nacional. Então, quer dizer, ele ficou completamente fora da órbita territorial dele, que era São Paulo, e foi articular tarifaços e problemas e ações do governo americano contra o próprio Brasil. Aí não, né, gente? Quem tem que fazer essa ligação burocrática e formal entre países é o governo federal, junto com seu órgão de diplomacia. Então não é qualquer pessoa que pode ir lá, um governador do estado, vou lá discutir, vamos acabar com a tarifa do Trump, e o governo do estado de São Paulo vai lá tentar discutir com o Trump. Não, eu tenho um procedimento. Talvez a pessoa lá nos Estados Unidos nem receba, pode até receber, mas formalmente ele não pode assinar nada. É o governo federal que lida com isso. Emissão de moeda, a política monetária, que é o Banco Central, e a definição de uma política econômica, fiscal e cambial. Faz parte do governo federal. O governo estadual e municipal não podem fazer isso. Um controle de infraestruturas estratégicas, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias federais, energia e telecomunicações, instituições de universidades e hospitais federais. E qual que é a ligação geográfica, né, da União, do governo federal? Atua em escala nacional, buscando a integração entre regiões. Então, ele também propõe superintendências ou ações para você diminuir a desigualdade entre as regiões e entre os estados, tudo bem? Então é responsável por reduzir essas desigualdades regionais. Por isso que tem os fundos constitucionais, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, obras como a transposição do São Francisco, o IBAMA. Já pensou se o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
fosse um órgão municipal, tem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas o IBAMA, ele consegue, por exemplo, você pega um bioma, que é o bioma do Cerrado, ele está em vários estados. Já pensou cada estado ou cada município cuidar do seu cerrado ou da sua Mata Atlântica? Estariam com um problema muito maior, porque não tem uma articulação de uma escala regional ou nacional. Quem faz isso é o IBAMA, o Instituto Chico Mendes. Então não é para ter aquele problema de cada um por si. Não. O governo federal ele vai cuidar de um aspecto geral, por exemplo, o IBAMA cuidando de certos biomas por inteiro, não por localismos, tá bom? E a questão orçamentária. A União que faz o orçamento e deve equilibrar as necessidades locais e o planejamento nacional, infraestruturas e políticas em ampla escala. Problema do orçamento secreto. O grande detalhe que nós vamos ver do orçamento secreto é que o governo federal tinha um orçamento que era para aplicar num programa de estruturação regional de uma ampla escala, mas daí esse orçamento ele é quebrado para pulverizar em vários localismos, e daí não tem escalabilidade para pegar essa grana, não tem uma engenharia financeira para fazer esse projeto de um grande túnel, de uma grande ferrovia, de um grande aeroporto, de um grande porto ou de um grande instituto para eu cuidar das terras raras, por exemplo. Então eu perco a força de engenharia financeira e de escala para atuar, porque o orçamento secreto foi lá e fez uma corrosão nesse grande orçamento que era do governo federal. Já vamos chegar lá. A União é a força integradora do território brasileiro, mas sua capacidade de planejar e executar pode ser comprometida pela fragmentação orçamentária. Então, por isso que é interessante a União cuidar minimamente de uma grande parte do orçamento para fazer essas obras de escala maior. Por exemplo, o governo estadual e municipal, eles não conseguem, gente, não tem dinheiro para fazer, por exemplo, uma obra de metrô. Por exemplo, quase todas as obras de metrô estão nas mãos do governo estadual no estado de São Paulo, mas o governo estadual não tem esse dinheiro suficiente. Por isso que ele tem que ir no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para ter um aporte e junto com o governo municipal de São Paulo, com o governo estadual, que tem a companhia de transporte metropolitano, e com verba do BNDES e o governo federal, eu faço daí uma engenharia financeira para construir o metrô. Sem esse dinheiro, gente, sem essa engenharia financeira, não há possibilidade de fazer essas obras, essas enormes obras. Por isso que, por exemplo, o Porto de Santos sempre foi um porto vinculado ao governo federal, porque tem uma escalabilidade imensa e aportes para serem feitos só podem ser feitos pelo governo federal, porque tem uma maior engenharia financeira, tudo bem? Qual que é, agora falando um pouquinho de senadores e deputados? Já falamos que quem vai aplicar e quem faz primeiramente o orçamento no território nacional é o governo federal, e depois vai vir uma lei, que é a Lei Orçamentária Anual, um ano anterior, por exemplo, o que nós estamos usando agora em 2025 foi feito em 2024. Agora já foi feita a Lei Orçamentária Anual para 2026. E daí vai passar para o Congresso. O Congresso, ele vai lá e vai validar ou invalidar o orçamento. E até 2015, os deputados e os senadores, eles iam lá e davam sugestões. Olha, por favor, manda um pouco de dinheiro para cá, manda um pouco de dinheiro para lá. E daí o governo federal aceitava ou não. Criava um certo problema também, gente, porque daí o governo federal ele faz uma chantagem para os deputados federais e os senadores. Então também temos que ver também um outro lado. Não é só o governo federal que tem que ficar com todo o recurso, mas também ele tem que escutar os senadores e deputados. Vamos entender. O senador, gente, os senadores, os 3 por estados, e eles têm um mandato de 8 anos e só pode acima de 35 anos, ou homens e mulheres acima de 35 anos, virarem senadores e senadoras, tudo bem? Tem um mandato de 8 anos. Quando a gente olha lá o Congresso Nacional, é o prato para baixo, é o Senado. Ele é mais fechado, né? Tem menos pessoas. E o prato abertão é o grande número de pessoas que são deputados federais que representam grupos, representam locais e regiões por todo o país, tudo bem? Então, 3 senadores. Quais são as funções do senador? O senador, gente, representa o Estado. O senador representa o Estado. Ele não representa diretamente a população.
indiretamente a população, mas o senador, ele representa o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Roraima, o estado do Maranhão, tudo bem? Aprovar indicações de autoridades, ministros do STF, diretores do Banco Central e embaixadores. Julgar o presidente em caso de crime de responsabilidade. Uma coisa interessante, revisar projetos vindo da Câmara. E é assim, gente, quando tem um projeto de lei, se começar no Senado, a Câmara dos Deputados Federais tem que validar. Se começar na Câmara dos Deputados Federais, o Senado também tem que validar, tudo bem? E tem uma ligação que o território representa a escala estadual, ou Estado. Na questão orçamentária, participam da aprovação da lei orçamentária anual, tá? E do plano plurianual. Então, tanto os deputados federais quanto os senadores representam, fazem essa averiguação da lei orçamentária anual. Os deputados federais, a Câmara dos Deputados Federais, representam o povo brasileiro, número proporcional à população de cada estado. Se senadores são 3 por estado, olha que poder, né? Tem mandato de 4 anos e tem estados que pode ser um estado que é menos populoso, pode ser 8, mínimo. O estado mais populoso, que é São Paulo, 70. Então tem um mandato de 4 anos. Então, os deputados federais representam uma causa política e regiões. Uma causa política e regiões dentro dos seus estados, tudo bem? Quais são as funções principais? Iniciar projetos de lei, especialmente os de natureza orçamentária. Fiscalizar e controlar a execução orçamentária. Aprovar emendas parlamentares, individuais, de bancada ou comissão. Ligação com o território. Forte conexão com as bases locais, municipais e regionais. Então, por isso que virou e mexeu, o deputado federal ele tem que revisitar as suas bases. E está correto, gente, ele não está lá em Brasília a semana inteira. Ele tem que voltar para o seu município, para os seus municípios, para a sua região, para fazer a sua base, para ver o que essa região está precisando. E daí nós temos aí que são as questões orçamentárias. São os que mais pressionam pela alocação de recursos via as emendas, inclusive as chamadas emendas do relator. Já vamos ver que é isso, tá bem? Qual é o conceito geográfico de um deputado federal? O senador, ele é... o senador, ele é escala estadual. E o deputado federal é uma escala local, regional, e tem uma ligação direta com o povo. É o prato aberto, né? Prato fechado, senadores, o prato aberto tem uma ligação com o povo. Já o senador tem uma ligação com o Estado, tudo bem? E a disputa entre as duas casas impacta diretamente a geografia do orçamento. Concentração em grandes obras nacional versus pulverização dos recursos em municípios, tá? Gente, o deputado... A maior força, aquele exemplo que eu dei para vocês do metrô em São Paulo, nós temos 3 senadores. E nós temos 70 deputados federais, por exemplo, em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, que tem bastante também, ou em Minas Gerais, que são lugares bem populosos, tem bastante deputados e 3 senadores. Se tivesse vontade política e tivesse todo esse alinhamento entre os 3 senadores, entre os deputados federais, o orçamento deveria ser destinado a obras estruturantes, não só locais, municipais, que são muito importantes, mas também, por exemplo, resolveria o problema do metrô na cidade de São Paulo, que tendo um metrô na cidade de São Paulo que funciona e que seja eficiente, nós temos ganhos econômicos e sociais para uma grande parte da população, que isso irradia para o estado inteiro. Irradia para o Estado. Então, nós estamos vendo aí que tem senador que tem mais a pauta de para salvar ex-presidente e ser antipatriota do que, por exemplo, cuidar do orçamento e das obras estruturantes do seu próprio Estado. Isso é figura do senador. E também os deputados federais, eles vão nas suas regiões, nos seus municípios, buscar orçamento. Isso é legítimo. Mas o grande problema é quando fica pulverizado e não fica muito bem demonstrado para onde esse dinheiro vai. Por exemplo, o que é uma emenda parlamentar? Como eu disse para vocês, até 2015, a emenda parlamentar, eu pegava a LOA, a Lei de Orçamento Orçamentário Anual, eu como deputado federal, e falava o seguinte, olha, vocês podem mandar um pedaço dessa... Não pode mexer em nada em saúde e educação. Não sei, eu posso propor ali dentro, mas eu não posso tirar dinheiro dali. O resto, gente, livrão, tá? Bem livre. E daí vinha o deputado federal, a deputada federal, e junto com a bancada com os senadores, especialmente os deputados, gente, eles iam lá e falavam o seguinte, olha, dá para pegar um pouco desse orçamento e jogar nessa ponte lá no município, entre o município de
sei lá, né? Em algum município em Goiás, algum município. Pode fazer isso, daí voltava, o relator ia lá e fazia a lei modificada e mandava até 2015, mandava o presidente para a presidência da República. Lá, na presidência da República, eu falava assim, não, sim ou não. Por vezes, gente, eu respeitava o que os relator falavam para mudar um pouco, mas como já mencionei para vocês, às vezes ficava até o orçamento ficava nas mãos de ministros e do Poder Executivo, e daí ficava aquela chantagem para você, olha, só vou te liberar o que você pediu se... Mas daí, gente, em 2015, um deputado chamado Eduardo Cunha, naquele movimento todo de problema com a presidente Dilma Rousseff, foi lá e transformou a lei e fez com que a emenda parlamentar fosse impositiva. O que é isso? Se o Congresso fala que para onde vai, o governo federal tem que pagar. Foi aí que muitos deputados não ficaram nas mãos do governo executivo, mas ficaram nas mãos, deram poder dentro do Congresso Nacional para não depender tanto do poder executivo. E daí, por exemplo, o poder executivo, naquele momento, a presidente Dilma Rousseff, não tinha tanto poder sobre o parlamento. Foi aí que o Eduardo Cunha colocou o impeachment, o processo de impeachment, para caminhar no Congresso Nacional. Então ele deu esse start. E agora a presidência da República, não tendo esse poder de minimamente falar o seguinte, olha, por favor, não faça isso, vamos pensar bem de você desestruturar o país com impeachment, e daí usava politicamente o orçamento para impedir isso. E daí o Eduardo Cunha fez esta modificação de lei impositiva. Tá bom? E daí, nós temos, depois dessa explicação, nós temos esses tipos principais de emendas. Emendas individuais, cada parlamentar indica recursos para o seu estado ou município. Virou impositiva com o Eduardo Cunha, tudo bem? Então, virou deputado, por exemplo, tem por volta de 20 milhões de reais para destinar para suas bases locais. O que não era impositivo antigamente, a partir de 2015 virou impositivo. Uma coisa interessante. E daí temos emendas de bancada, são as emendas do Estado, que também virou impositiva. Um conjunto de parlamentares de um Estado define recursos coletivamente. E daí tem as emendas de comissão. Daí tem comissão da saúde, comissão da diplomacia, comissão de educação, tudo isso. Daí tem, eu faço um orçamento, uma emenda no orçamento, veio o orçamento lá do governo federal, faço uma emenda, mas essa não é impositiva. Geralmente, as vinculadas a comissões, eles já são bem direcionadas para aquilo que o governo federal quer. Tudo bem? De transporte, uma comissão de transporte. Então, se eu faço uma emenda, já é só para direcionar um pouquinho, não tem tanto atrito com o governo federal. Mas as emendas individuais e as emendas de bancada têm um certo atrito, porque modificam, desviam o que o governo federal tinha feito como proposta. E daí, em 2019, fizeram uma emenda de relator, usadas de forma não transparente no chamado orçamento secreto. Então, sempre nós tivemos emendas de relator, mas o relator da lei, então veio a lei do governo federal e vai para o Congresso Nacional. Então, é escolhido um relator. Esse relator é da maior bancada que tem no Congresso, do maior partido representado ali. E daí ele vai lá e pegar. Antigamente ele pegava e só fazia, sobrou um dinheiro aqui, eu faço uma emenda, tal. Então o relator antigamente era só para cobrir buraco. Mas agora, gente, o relator tem um poder de mandar, de fazer uma emenda, por isso que é esse orçamento secreto, uma emenda de grande vulto. Antigamente ele cobria uns buracos, agora não, ele propõe uma emenda com altos gastos e ele tem o poder, gente, de direcionar as verbas para onde ele quer. E sabe o que acontece? Por que é chamado secreto? Porque essa emenda ela vai direto para o lugar e só depois que a emenda, esse orçamento, ele é efetivado, eu vou falar quem foi o responsável. Então eu gasto esse dinheiro sem, no primeiro momento, saber para onde foi.
E quem, para onde até pode até saber, mas qual foi o deputado que foi agraciado? Então, eu, relator, que antigamente só cobria buraco do orçamento todo, eu vou lá e destino um monte de verba para os meus aliados. Por exemplo, no ex-governo, no governo Bolsonaro, o relator, a oposição só ficou com 4% desse orçamento secreto, ou emenda do relator. Então, e só depois que foi efetivado esse dinheiro, depois que foi gasto, gente, eu vou saber qual é o deputado. E às vezes, gente, esse dinheiro ficou tão pulverizado que não dá nem para saber para onde foi. Tudo bem? Então, agora existem emendas impositivas, que desde 2015 o orçamento secreto não é impositivo. Mas ele é muito utilizado na época do governo Bolsonaro para se livrar também, gente. Nós vamos ver daqui a um pouco, porque daí, pode mandar o dinheiro para onde vocês quiserem, mas não me dá o impeachment, por favor. Permite que as demandas locais e regionais, o orçamento, né, a emenda parlamentar, permite que as demandas locais e regionais é interessante, mas o duro é quando é impositivo e é feito como se fosse o orçamento secreto. Então, o orçamento secreto é de 2019. Garante que o parlamentar responda, os parlamentares respondam às necessidades das bases eleitorais, creche, hospital, estradas locais, instrumento de participação federativa, aproxima a União da realidade municipal e estadual. Então, tem uma questão geográfica e as emendas reforçam a ligação entre os representantes do território, descentralizando recursos. Interessante. Então, as emendas parlamentares são interessantes, porque daí tem um orçamentão para grandes obras estruturantes e eu pego um pedaço daquilo para as minhas localidades. Às vezes, essas emendas estão juntas com o interesse do governo federal, mas às vezes não, é só para construir uma praça, construir uma ponte na cidade, para construir uma creche, assim por diante. É interessante, porque dá uma capilarização. Mas o duro, gente, é quando é secreto, sem transparência e quando vira impositiva. Mas se usadas sem planejamento, aí vem a questão. Um planejamento nacional podem gerar pulverização orçamentária, favorecendo interesses imediatos, em vez de uma integração territorial. Então, às vezes, que eu poderia construir o metrô naquele ano, eu perco todo essa engenharia financeira e escala para fazer o metrô, para fazer um porto, para fazer um aeroporto. As emendas são o elo entre o orçamento da União e as necessidades locais, mas também pode fragmentar territórios se usados sem critérios. E daí, gente, quando no governo Bolsonaro foram usados mais de 30 bilhões de reais, no orçamento secreto, que foram descobrir só depois. Nem todo esse dinheiro, gente, é usado por corrupção, mas começaram a descobrir que até efetivar esse dinheiro, transformar numa creche, daí sim ia surgir o nome do deputado ou deputada. Mas a imprensa começa a descobrir que ocorreu compra de tratores e máquinas agrícolas com mais de 300, quase 300% acima dos valores de referência. Começam a comprar um monte de caminhão de lixo superfaturado, ônibus escolar superfaturado que não atendia, tinha mais ônibus do que criança. Alguns municípios lá do Maranhão inflaram artificialmente os números de atendimento do SUS. Por exemplo, tinha teste de AIDS que dá para ser feito na cidade de São Paulo inteiro para um município pequeno. Cuidaram de dente que tinha muito mais cuidados empenhados para cuidar de boca do que população. Construção de mirante do nada, sabe? Senadores e deputados enviaram verbas para estados diferentes. Então, ficou mais um toma lá da cá com essas emendas. E, como nós falamos, alguns não tinha problema nenhum, mas os outros só foram descobertos isso, vão ser descobertos isso quando efetivarem. Então, em 2022... o Supremo Tribunal Federal, já em 2022, dentro do governo ainda Bolsonaro, falou que esse orçamento secreto é inconstitucional. Então, só revendo, o orçamento secreto foi criado em 2019, é também chamado de emenda do relator, que antigamente não tinha poder, agora tem poder descomunal para fazer esse orçamento secreto. Permitia que o relator do orçamento direcionasse verbas públicas de forma ampla, sem identificar claramente os parlamentares beneficiados. Por que ficou conhecido como secreto? A ausência de transparência, a ausência de critérios claros, e nós falamos, só ia saber o nome do deputado quando efetivado o recurso. Daí todo mundo já esqueceu, gente, né? Quais são os problemas principais? Pulverização dos recursos, uso político eleitoral, enfraquecimento da União. Mesmo não sendo impositivo, ficava difícil, daí o governo ia lá e cortar. E daí, se eu corto, os deputados não votam o que eu quero.
Então, o governo fica chantageado. Enfraquecimento da União, menos capacidade para grandes projetos estruturantes e riscos de superfaturamento, como nós vimos, corrupção e clientelismo. Representa a vitória da lógica local fragmentada sobre a escala nacional. Esse que é o problema. Então, fica uma briga. Ao invés de eu usar como uma complementariedade do dinheiro nacional ou do orçamento nacional com o local, não. Eu fico todo ele fragmentado. Isso daí, eu tenho um ganho de uma escola pequenininha, mas daí quando eu quero criar uma política pública de educação, daí não tem dinheiro. Reduz a possibilidade de formar uma rede geográfica integrada com transportes, energia, saúde e produção científica. O orçamento secreto transformou um instrumento de planejamento nacional em moeda política local, enfraquecendo a capacidade da União de integrar o território. O que aconteceu especificamente no governo Bolsonaro para ter esse orçamento secreto? O crescimento do orçamento secreto esteve diretamente ligado ao enfraquecimento político do governo Jair Bolsonaro. Durante seu mandato, Bolsonaro precisou lidar com escândalos envolvendo os filhos e o próprio presidente, como o caso das rachadinhas. Além disso, na grave crise da pandemia, sua postura negacionista agravou o quadro. Houve demora na compra de vacinas, propaganda de medicamentos ineficazes e, de forma ainda mais grave, manifestações públicas que desconsideravam e ironizavam a dor da população diante das mortes e do colapso do sistema de saúde. Ao mesmo tempo, apresentava propostas impopulares no campo econômico e social. Esse conjunto de fatores fragilizou profundamente sua autoridade política, abrindo espaço para que o Congresso Nacional ampliasse seu poder sobre o orçamento. Então, o Executivo tornou-se dependente dos parlamentares e refém de uma lógica de barganha, o que deu combustível ao crescimento do orçamento secreto. Então, com todos esses problemas, seria bem fácil do Congresso dar um impeachment. Daí o Bolsonaro falou assim, não, fica tranquilo, vamos fazer orçamento secreto, eu não vou ver nada, vocês nem vão votar o meu impeachment aí, não tem problema nem coloquem em pauta, porque daí, gente, pra vocês verem, são poucos orçamentos que tem mais de 30 bilhões de reais para fazer alguma obra desse tipo. Que loucura! Eu dei para os deputados federais e para o Congresso Nacional como um todo, porque os deputados federais estão ligados aos senadores também, uma possibilidade de dinheiro. E dinheiro para investir, tudo bem nas localidades, mas, gente, em grande parte foi sim corrupção, que nós vamos descobrir mais para frente, tá bom? 2019, com a criação do orçamento secreto, né, teve um pico de 2019 para 2020 de que as emendas parlamentares, todas aquelas, chegaram a 28% das despesas discricionárias da União. Então, todas aquelas, a emenda do relator, a emenda de individual, a de bancada, de comissão, todas elas chegaram a quase 1/3, gente. 1/3 do orçamento total. Quer dizer, 1/3 do orçamento ficava totalmente pulverizado, né? Em 2020 e 2021, 29 bilhões foram para o orçamento secreto, previstos na LOA. Olha que, quer dizer, isso daí foi um grande poder dado o problema não é a emenda, o problema é esse poder dado do orçamento para ficar tão fragmentado dentro do território. E grandes obras que são necessárias no interior, como integração rodoviária, ferroviária, não tem orçamento para isso. Então o governo fica com problemas orçamentários para fazer esses investimentos territoriais, tudo bem? O orçamento secreto expressa a disputa entre a lógica local e a necessidade da integração nacional, tá? E nós tivemos em 2024 um valor autorizado de 49, olha aí, gente, de 29 bilhões passou para 49 bilhões. É lógico, aumentou o orçamento, mas 49 bilhões em menos de 3 anos para o Congresso Nacional. Não é o problema do Congresso Nacional, mas o grave problema é pulverizar. E daí você tem uma redução da força política da União dentro do território nacional, né? A União perde a capacidade de planejar em escala nacional, né? Então nós temos todas essas pulverizações de recursos, perda da escalabilidade, inviabiliza grandes projetos, metrô, porto, hospital.
Daí faz o clientelismo e aquela coisa do curral eleitoral, que nós bem conhecemos, e a corrupção e superfaturamento. E acentua, gente, a desigualdade regional. Não é como uma obra de um município que você vai diminuir a desigualdade regional. A desigualdade regional, ela vem com investimentos que são vultosos no território. De novo, sendo saneamento básico. Quase nenhum município, gente, consegue fazer saneamento básico sozinho. Precisa da engenharia financeira entre governo federal, governo estadual e município. Né? E daí tem esse conceito geográfico dessa redução da política da União, né? Política orçamentária. O território nacional deixa de ser articulado em uma rede integrada. Passa a ser fragmentado por interesses locais. Olha que coisa triste, né? O orçamento secreto reduziu a União de planejadora nacional a mera repassadora de recursos pulverizados para locais. E o que foi feito, né? De novo, gente, o orçamento secreto por si só está na lei, não é corrupção. O grande problema é a utilização disso como uma ação eleitoreira para os seus localismos, né? Ou para as suas regiões. Esse é um grande problema. Em 2022, quais foram as reações para inibir o problema? Em 2022, o STF declarou inconstitucional. Mudaram de nome, não existe mais orçamento secreto, porque daí o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, falou o seguinte: tem que ter rastreabilidade, fez a suspensão de emendas em critérios, tem um limite de crescimento e tem que ter uma homologação de plano. Quem que foi e qual é o plano? E tem uma retomada apenas das emendas que cumprem esses critérios. Então deu maior transparência a partir de 2023. Tá? E quais foram as ações do governo federal? Já que não são impositivas, eles chegaram para as bancadas, ou melhor, para os deputados que estavam com orçamento secreto, vindos do relator, falou o seguinte: vamos usar esse dinheiro para a saúde? Olha, eu estou fazendo isso pé de meia, eu estou fazendo isso para a campanha de vacinação, posso usar esse recurso? Coloca o seu nome, fala que é você, mas vamos usar para uma finalidade única, para o mesmo destino, para o novo PAC, para as grandes obras. Então, coloca seu nome lá, mas vamos usar para esse investimento que tem que ser feito numa campanha de habitação popular e assim por diante. Mas alguns desafios permanecem. Continua essa fragmentação, ainda ocorre com novas modalidades de emenda. Mesmo que agora tenha todos esses critérios que o ministro Flávio Dino falou, ainda tem esse grave problema que está pulverizado. Aí até você chegar e falar para o deputado se ele quer ou não participar do orçamento ou do destino feito pelo governo federal, é um grave problema. Tá bom? De novo, não é corrupção, mas utilizaram as emendas como corrupção. Tá? Necessidade de uma reforma do sistema orçamentário, garantir transparência, critérios técnicos e integração territorial. O fim do orçamento secreto foi uma vitória, mas o desafio é reconstituir a capacidade do Estado de planejar o território com critérios técnicos e justiça federativa. Então nós precisamos de toda forma pegar essas emendas, que são muito importantes para dar esse localismo, para ir na base, mas atrelar a isso com as campanhas que tem estruturantes de integração nacional e campanhas de educação e de saúde que sejam muito mais assim, efetivas e eficientes para a maior parte da população. Então, por exemplo, um município com dinheiro do deputado federal não consegue construir um monte de casa. Eu tenho que participar para diminuir o déficit habitacional, assistir a aula de déficit habitacional da Minha Casa Minha Vida, né, de atualidades, que eu tenho que atrelar essas necessidades e fazer uma política com transparência, com critério, com planejamento e sem superfaturamento, né, gente? Hoje foi a nossa aula de ensaio falando do orçamento secreto, do orçamento da nossa república, por onde passam essas emendas que são importantes, mas tem que ter transparência. Gente, um grande beijo, muito obrigado pela participação aqui na aula do canal Geografia em Tudo. Aqui é o professor Eligel e pode mandar recado aí para mim que eu vou responder com o maior prazer. Até mais, gente, um grande beijo. Até mais.